Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vi do Mundo e hoje eu venho conversar com vocês só um pouquinho, esse vídeo vai ser curto, eu prometo, sobre o apanhador no campo de centeio do Salinger, ou Salinger, já nem sei como é que se pronuncia o nome dele. Eu acho esse título lindo para começar e tem um significado muito importante aqui no livro que depois eu vou falar. Por que vai ser um vídeo curto? Ou melhor, por que eu resolvi fazer um vídeo sobre este livro? Porque eu já vi comentários contraditórios, não contraditórios, mas posicionamentos bem polarizados sobre este livro, né? Tem gente que não vê razão para ele ser tão insensato assim. Se trata de um adolescente bobo, que não sei o que, blá blá blá. E tem muitas pessoas que adoram e se identificam com este livro. Eu pertenço a este segundo grupo. Antes de falar a razão, eu vou fazer o resumo da história. Aqui a gente tem a história do Holden Caulfield, que é um adolescente de 16 anos que foge da escola, já foi expulso, acho que de outros colégios, enfim. Ele tem problema com escolas. De classe média alta, rica, e durante o livro quase todo, ele volta para casa. Volta mais ou menos, né? Assim, ele sai lá da escola, ele fica zanzando por Nova York. E durante esse trajeto, ele vai se envolvendo em situações. Então, ele tenta sair com prostitutas, ele tenta dançar, ele procura uns amigos, liga, ele se embebeda. Aquela coisa de pessoa, e isso é importante, pessoa que não sabe o que fazer de si. Contando assim, é um enredo banal. Ele foge lá do colégio, não se identifica, vai se envolvendo em situações com um, com outro, aí vai fazendo digressões, contando coisas passadas, fala de uma pessoa, rememora algumas coisas, tal. Parece bobo, né? Mas é aquilo que eu já falei pra vocês, principalmente quando eu falei de Machado de Assis. O enredo pode parecer bobo, mas como ele é contado é que faz diferença. Aqui, na verdade, como ele é contado e a personalidade do Holden. Holden é um dos personagens mais bem constituídos que eu conheço. E é por isso que esse livro faz sucesso. Então, assim, vamos ao que interessa. Quando eu falo ele não sabe o que fazer de si, eu estou falando exatamente o que? É da faixa etária? É porque tem dinheiro e não sabe o que fazer, não tem problemas sociais, não tem que trabalhar, não passa fome? É isso também, mas não é só. Um dos problemas do Holden é que ele é uma pessoa muito sensível, é um garoto muito sensível. O fato de ele ser sensível, ter dinheiro, ter a idade que tem, 16 anos, e viver naquele momento histórico, e este momento histórico é década de 50, faz toda a diferença. E eu vou explicar já por quê. Então assim, primeiro, por que o fato de ele ter dinheiro impacta nessa situação dele, nessa condição de não saber o que fazer de si? Ele não tem os problemas práticos lá da pirâmide do Maslow, né? As necessidades fisiológicas elas são sempre mais urgentes. Então assim, pessoa com pouco dinheiro na condição do Holden vai se preocupar em comer, ganhar dinheiro para ajudar a família, ter segurança, ter abrigo do corpo, que seja roupa, enfim, essas coisas. Pessoa com pouco de dinheiro já tem isso, né, garantido, vai se preocupar com outras coisas, certo? Então, essa é a situação financeira. Então, este vazio do Holden é mais comum em quem tem essas necessidades já satisfeitas. Não estou falando que são pessoas que não têm problemas, tem outros problemas, né? A questão da idade, bom, não preciso nem falar que esta é a fase terrível pra gente, né? A gente não é nem adulto, nem criança, tem hormônios, tem uma série de coisas complicando a vida da gente, a gente não tem personalidade muito formada ainda, a gente precisa se autoafirmar e tal. O fato de ser sensível. O fato de ser sensível faz com que ele sofra mais, faz com que ele não tenha interlocução. Por quê? Muitas pessoas passam por essa fase que ele passa, todo mundo passa, né? A não ser quem morre antes, mas todo mundo passa. Passa pelos mesmos problemas, passa. Só que quem tem sensibilidade sofre muito mais. E eu vou pontuar a sensibilidade dele daqui a pouquinho. Só para fechar aqui o raciocínio. A outra questão, o momento histórico. Que momento histórico é este?
a gente está num momento histórico pós-Segunda Guerra Mundial. Toda vez que acontece uma grande guerra, vem um vazio enorme, certo? Enorme. Eu falei pra vocês, depois da Primeira Guerra, o que veio? Geração perdida, pessoas que não sabiam o que fazer de si. Tinha um vazio. O que fizemos do mundo, pra onde vamos, e aí todo mundo vai pra Paris, todo mundo tem dinheiro, né? Claro. Paris, porque Paris era a cidade modelo, a cidade luz, a cidade que durante a La Belle Époque parecia ser um modelo de civilização. Retomam a Paris, retornam, ou vão para Paris, ou voltam para Paris, e a gente tem vários escritores, artistas que fazem isso. Eu já falei isso pra vocês naquele vídeo de período entre guerras, década de 20, eu vou deixar aqui pra vocês darem uma olhada. Por quê? Uma tentativa de retomar o que havia antes da guerra, porque não sabe o que fazer de si depois da guerra, a destruição foi muito grande, as certezas já não existem mais, as pessoas começam a beber, enfim. Depois da Segunda Guerra Mundial, continua um vazio, e aí tem o nazismo, o fascismo, que impacta mais ainda, né? Tem toda a memória da Primeira Guerra, depois tem a Segunda Guerra, ainda com a soma do fascismo, né? Nazifascismo. E aí a gente tem a geração beatnik, né? A geração beatnik é uma geração pós-Segunda Guerra, porque essa busca do vazio, de percorrer, essa vontade de se encontrar em alguma coisa, não sabe o que fazer de si e vai, ruma. Holden percorre Nova York, geração beatnik percorre o país. Mas a gente está falando da mesma sensação. Por que o Holden não percorre o país? Porque ele só tem 16 anos. Geração beatnik, se a gente pegar On The Road, a gente está com a mesma sensação do pós-guerra, só que com a outra faixa etária. O Holden só tem 16 anos. Mas ele é acometido por essa mesma sensação de vazio, de falta de perspectiva, de falta de interlocução. Mais do que isso, pensando em momento histórico pós-Segunda Guerra. Mas um outro elemento que conta, a gente está num momento histórico em que jovem não tem espaço na sociedade. Não tem espaço na sociedade, não tem mercado consumidor. Percebam que Holden usava terno. Na década de 50, gente, não havia esse consumo, não havia essa cultura voltada para o jovem. Na verdade, o jovem tinha que se comportar como adulto, usava terno. Hoje são os mais velhos que querem se comportar, usar roupa de jovem, camiseta e tudo mais. Mas não, na época não havia isso. Ele não tinha interlocução, ele não tinha espaço na sociedade. Não só o Holden, pessoas da idade dele. É por isso que a gente teve a geração rock and roll. Então, geração de Holden, a situação do Holden é ali pré-rock and roll. Está para acontecer o boom do rock and roll. Por quê? Pessoas que não têm mercado, que não têm espaço na sociedade. E isso vai fazer depois isso vai movimentar depois todo um mercado consumidor que a gente conhece muito bem. Mas o boom do mercado consumidor é mais década de 60. A gente está num momento de pós-Segunda Guerra. O mundo está destruído ainda. Então o mundo está começando a se reconstruir. E a gente tem uma geração que é ali num buraco, que não sabe o que se fazer de si, tem todas as angústias. Então perceba o quê? O Holden tem a angústia da classe econômica, angústia da idade, angústia do momento histórico, em dois sentidos, pós-Segunda Guerra, e porque na década de 50 não havia mercado para ele, não havia mercado consumidor. Então assim, a gente teve a geração do Holden, que, se vocês pensarem, o Holden 16 anos, se ele envelhece mais uns 5, 6, ele já é geração rock and roll. Depois disso veio o quê? Maio de 68. Todas as reivindicações. E aí que os jovens começaram a ter espaço na sociedade. Ter um mercado consumidor, ter uma cultura que o valorize, né? Porque naquela época, não tanto. Veja o que o Holden simboliza. Agora, por que ele é um personagem muito bem constituído, e eu vou falar da sensibilidade dele. Então assim, ele tem uma característica muito peculiar para a idade, ele fala como os homens, muita gíria. Então este livro é marcado por uma fala com muitas gírias, o que não era comum na época. Um romance ter tantas gírias assim. O que é legal assim, a gente lê e vê gíria datada, né? Gíria é assim, é datada, não tem jeito. Mas é gíria o tempo todo. Ele se expressa como um jovem se expressa. Por que ele é um grande personagem? Porque ele é um personagem que não envelhece
Não estou dizendo que ele vai ficar com 16 anos para sempre, não é isso. Ele é um personagem que representa várias sociedades, várias épocas e vários momentos históricos. Muda o contexto, mas as angústias da idade, as angústias de uma pessoa sensível são as mesmas. Então muita gente se identifica com ele, mesmo nos anos 2000, mesmo, enfim. Os problemas emocionais, as questões emocionais dele são questões biológicas, inclusive. São sociais também, mas também são biológicas. Aquela inquietação da formação do caráter, isso é biológico. E, claro, tem todo o contexto socioeconômico que o afeta. Mas o diferencial dele é a sensibilidade. Então, ele tem essa linguagem, ele é um jovem, se comporta como outro, fala como outro qualquer de sua época, da sua faixa etária, mas ele é sensível, por isso que ele não tem interlocução, ele não sabe o que fazer de si. Então, assim, ele vai sair com prostituta, mas ele fica com pena dela. Ele não consegue fazer nada com ela, quer saber da vida dela. Ele tem muita dó, ele é muito humanitário. Ele tem dinheiro, vê pessoas que não têm dinheiro, ele ajuda. Ele, com 16 anos, ama, admira demais a irmã que só tem 10. Ele volta para casa escondido para ver a irmã. Ele admira a irmã demais. Pensem em um irmão de 16 anos que gosta de uma irmã de 10. Isso só pra gente sensível. Meu irmão é 3 anos mais velho que eu. Ele não gostava de mim assim não nessa idade, hein? Muito pelo contrário. É comum nessa idade os irmãos não se entenderem tão bem. Não estou falando que não existe, mas eu estou falando que não é regra. Né? Ele adora a irmã. Ele tem uma consciência de si fenomenal. O irmão dele morreu e ele fala que o irmão era melhor que ele, a irmã é melhor que ele. Ele tem uma consciência de si, ele não tem aquela arrogância dos jovens. Né? Ele não se identifica com o colégio, por quê? Porque ele discorda de muitas coisas que acontecem lá. Da falta de sensibilidade em relação ao outro. Claro que na época não tinha o termo, mas ele se incomoda com bullying em relação a outras pessoas. Ele tem muita sensibilidade, então ele vai buscando. Tem um momento que ele pergunta para o motorista de táxi: para onde os patos vão quando o lago congela? Né, o Central Park. Ele está lá no Central Park e ele começa a filosofar, né? Quando congela o lago, para onde os patos vão? Ele está perguntando: para onde que eu vou? Para onde que eu vou agora? Então ele tem uma sensibilidade que não é comum. O Holden é um personagem que eu gostaria de cruzar com ele na esquina. Ele é um personagem tão bem constituído que a gente fica desejando encontrar com ele. Eu, pelo menos. Ele é muito melhor do que eu fui. Ele é muito melhor do que muitas pessoas que eu conheço foram. Ele é muito melhor que a maioria de nós, na idade dele. Falo a maioria de nós sem medo de errar, porque ele é muito melhor do que eu fui. Ele é muito melhor do que muitas das pessoas que eu conheço foram. Por isso que eu estou generalizando. Eu acho que ele é muito melhor do que a maioria de nós. Porque não é comum uma pessoa na idade dele ter a sensibilidade que tem. Por conta disso tudo que eu falei. E porque, olha, eu falei do título. O apanhador no campo de centeio. Ele não tem interlocução, ele busca, não sabe o que fazer de si. Quando ele conversa com o professor, ou é com a irmã, já não lembro mais, ele fala, né, de o que ele queria ser. Ele queria... Porque ele fala, tem lá uma canção de um apanhador no campo de centeio, ele fala que ele queria ser um apanhador no campo de centeio para proteger as crianças de cair no abismo. Né? Parece que a música diz de um apanhador que está lá no campo de centeio, as crianças brincando. Ele queria ser o apanhador das bolas no campo de centeio para proteger as crianças de caírem no abismo. Uma pessoa com 16 anos de idade. A maior parte das pessoas envelhece sem essa sensibilidade. Uma sensibilidade assim no garoto de 16 anos não é comum. A gente está no momento em que o consumo não é a tônica. Já falei para vocês, a gente está no momento pré-consumismo. A sociedade americana ainda não se tornou, na década de 50, a sociedade americana ainda não havia se tornado esse símbolo do consumo que a gente vê hoje. Né? A gente está em outro momento histórico, isso acontece depois. A gente há de se lembrar que a sociedade com formação calvinista, a ética da acumulação, mas não do consumo. O consumo vem depois, a gente está nesse momento muito crítico. Então, qual a importância desse livro? A importância de constituir um personagem como este.
a importância de fazer um retrato desse momento histórico. A década de 50, início da década de 50, assim, uma geração um momento pré-rock and roll. Porque o que acontece depois do rock and roll a gente conhece mais. Então, é um livro que revela um momento assim imediatamente anterior à geração rock and roll. O que causou a geração rock and roll? Uma realidade como essa. Jovem, sem interlocução, sem espaço na sociedade. E aqui a gente tem um jovem muito sensível. Então assim, eu já havia gostado desse livro a primeira vez que li. Reli agora, gostei mais ainda. E eu convido vocês a lerem. Então assim, muita gente não vê nada demais, mas pensando nessas coisas que eu falei, talvez consiga perceber alguma coisa interessante aqui. Eu falei que esse vídeo ia ser curto, mas eu não consigo, né? Muito obrigada por assistir e não se esqueçam de se inscrever no canal, quem não for inscrito, e de me seguir nas redes sociais. O Que Vi do Mundo, Instagram e Facebook, que é a página do blog. Obrigada, beijos e tchau, tchau. Me digam o que vocês acharam desse livro. Eu sei que muita gente já leu. Contem pra mim se vocês são daqueles que gostam, daqueles que não veem nada demais. Obrigada, beijos e tchau, tchau.